Opa, bora lá. Fala, rapaziada, eu sou o Lima. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio da nossa série Por Trás da Farda, o lugar onde você conhece a história dos músicos que vivem entre a música e a disciplina militar. Hoje nós estamos com um episódio especial em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. Nós convidamos a primeira mulher da banda de música do Corpo de Bombeiro Militar do Estado de Goiás. Minha amiga pessoal fora do quartel, nordestina arretada. Seja muito bem-vinda, Evelyn Amable. Muito obrigada, Lima, pelo convite. Nada. Antes da gente começar, eu queria aproveitar essa oportunidade e parabenizar todas as mulheres do Brasil, do mundo, né? Em especial minha esposa, minha filha e minha mãe também, né? Amable, primeiramente queria te agradecer por você aceitar participar com a gente, né? A gente teve que antecipar a sua entrevista, né? Em questão de logística e tudo. E aí você ficou, o que eu vou falar? Não sei, eu não estou preparada, mas aceitou vir e aí estamos aqui para fazer. Queria que você se apresentasse pro pessoal aí do YouTube, do Instagram que acompanha a gente, né? Falar um pouquinho do seu nome, de onde você veio, se apresentar pro pessoal. Oi, eu sou a Evelyn Amable. Meu nome de gente é Evelyn, mas todo mundo aqui no quartel me conhece por Amable. Eu sou sergipana, vim lá de São Cristóvão e hoje sou clarinetista aqui do Corpo de Bombeiro Militar do Estado de Goiás. Coisa boa. Como foi que surgiu música na tua vida? Como foi que momento da tua vida que apareceu a música, o clarinete? Como foi que isso aconteceu? A música surgiu na minha vida, ainda eu estava na escola, muito pequena, estava na 5ª série. Ih, faz tempo, hein? Faz. E aí, num belo dia de aula, chegou um moço lá, dizendo que ia abrir um projeto social na minha escola para ensinar música e tal, e eu fiquei encantada com isso. E aí, quando eu cheguei em casa, eu pedi, minha mãe, por favor, me matricula. Quero tocar. Eu quero tocar. E no interior, né, principalmente no Nordeste, a gente vê muito essa cultura de banda filarmônica, então é muito bonito, é sempre muito representativo, sempre tá nas festividades locais, então eu queria muito. Aí eu pedi para minha mãe me inscreveu, e aí só tinha vaga para teclado. Eita. E acabei me matriculando para teclado. E teve uma apresentação lá, inaugural, tipo uma aula inaugural, apresentando todos os instrumentos, essas coisas. E nessa aula inaugural eu me encantei pelo clarinete, achei lindo. Aí, mesmo não tendo matrícula para clarinete, eu fui. Na primeira aula que eu cheguei lá para fazer aula de teclado, aí o professor olhou para mim e falou, você vai tocar sax. Eita, nada a ver. Queria estar clarinete, só tinha vaga de teclado e chegou, foi pro sax. Isso, então meus primeiros 2, 3 anos ali na música foi com o sax. Você tocava sax alto, tenor, soprano? Eu comecei no sax soprano, que eu era muito menininha, muito pequenininha naquela época, não aguentava. E quando fui crescendo, peguei um pouco sax tenor. Ah, entendi. Nessa época aí você tinha mais ou menos o quê? 12, 13 anos? Por aí. E aí depois você começou a tocar na banda, chegou a tocar em orquestra por lá, alguma coisa assim do tipo? Então, eu fui progredindo nesse projeto social até que chegou um ponto que o projeto se encerrou na cidade, mas eu ainda gostava muito do que eu fazia e eu tinha muita vontade de tocar clarinete. Então, eu prestei prova para o conservatório lá de Aracaju, né? O conservatório de Sergipe. Conservatório era o curso básico, o curso técnico? Fiz, curso básico. Como eu não sabia nada de clarinete e ainda tinha aquela vontade de tocar clarinete, eu me inscrevi para o curso de clarinete. Sem ter clarinete? Sem ter clarinete. Cheguei lá, fiz a prova teórica e no dia da prova prática eu cheguei na sala com o sax e falei, eu não toco clarinete. Mas eu falei pro professor lá que, na hora que eu sair daqui, eu vou comprar meu pai vai comprar um clarinete. E meu pai, eu arrogo a palavra dele. Comprou clarinete. Aí você estudou, fez o curso, ficou tocando clarinete a partir daí? Sim, a partir daí eu comecei a tocar clarinete, né? Lá também no Nordeste tem muito esse negócio de músico tocar em banda de forró, né? Aí minha mãe já olhava pra mim e falava, pode inventar outra profissão, banda de forró você não vai. E foi. Aí também foi, o motivo de eu persistir naquilo que eu queria desde o início, que era o clarinete. Ah, entendi. E aí como foi que surgiu essa... Você foi terceiro sargento do Fuzileiro Naval, né? Marinha do Brasil. Foi. Como foi que surgiu esse negócio de Marinha do Brasil aí nessa tua história aí? Onde foi que entrou a Marinha aí? Então, assim que eu passei pro clarinete, a progressão na minha carreira musical foi muito rápida. Muito rápido, um processo muito rápido. Então, eu entrei no conservatório, comecei a estudar clarinete.
Logo depois, o professor falou pra mim, você precisa fazer uma prática de banda, tocar com gente. Porque estudava eu... Ficar só estudando na no sala. quintal da minha casa. Porque se estudasse na sala, eu ia, menina, vai com esse negócio pra lá. Então, essa progressão foi muito rápida. Então, eu comecei no clarinete, aí fiz o curso básico. Logo do curso básico, entrei na Valdice Teles, que tipo uma escola de artes que tem aula lá. Tem aulas voluntárias. E aí, final de semana, tem uma orquestra. Eu comecei a participar dessa orquestra. Logo depois, eu prestei vestibular pra música. Pra universidade. E aí, tem o vestibular de música e eu fiz o Enem. Nessa daí, eu passei em Química, Bacharelado e Música. Aí eu falei, vou fazer música. Aí eu fiz música. Enquanto eu estava na faculdade, todos os meus amigos ali daquele meio projetavam a carreira militar. Foi aí que eu conheci. Já era comum já, né? Era comum, era uma coisa muito almejada por todos, carreira militar. Aí eu falei, eu vou fazer. Aí foi aí que surgiu a Marinha. Aí foi aí que surgiu a Marinha na minha vida. Que ano foi que você fez a prova da Marinha? A primeira inscrição que eu fiz para prestar concurso da Marinha foi em 2016, para o concurso de 2017. Tinha uma vaga de clarinete e eu falei, eu vou fazer. Aí me inscrevi, estudei pra caramba. E aí, um mês, tipo, uma semana faltando para fazer a prova teórica, eu adoeci, peguei uma infecção intestinal, fiquei mal, quase morri. E aí desandou tudo e não foi fazer a prova. Não fiz a prova. Depois disso eu fiquei 3 meses sem tocar, afastei do conservatório, porque eu perdi muito peso, fiquei muito mal. E aí eu precisava desse processo de recuperação, fui proibida pelo médico por tocar e me ergui muito rápido. Depois desses 3 meses, estudei que só. No ano seguinte me inscrevi, fui lá, prestei o concurso, passei. Aí você fez o concurso então em 2017 para entrar em 18. Isso, 2017 para 18. Essa transição aí, passou no concurso, aí para você sair de lá do Nordeste e ir pro Rio de Janeiro, o que foi mais difícil aí que você achou nessa trajeto? O mais difícil de tudo isso, até hoje, é o fato de morar longe de casa. Pra mim, que a sua família ainda mora toda no Nordeste, né? Todo mundo tá lá e eu tô aqui. Então, isso daí é o que pesa demais pra mim. E nessa transição, a maior dificuldade foi isso. Eu lembro como se fosse hoje. Eu fiz todo esse concurso, estava muito empolgada, fui passando nas etapas e tudo era motivo de comemoração. Mas eu lembro quando eu recebi a notícia, né? Foi no dia 6 de dezembro de 2017. Era aniversário da minha irmã. Eu dormindo, minha mãe chegou lá me acordando, que a base lá de Salvador, que eu prestei concurso em Salvador, ligou avisando que eu tinha sido aprovada. Foi uma festa lá em casa e todo mundo, não sei o que. Fiquei super feliz. E a ficha foi caindo. Ali eu percebi que daqui uns 20 dias eu ia estar longe. De tudo que era muito cômodo, né? Cômodo, que era muito familiar pra mim, da minhas famílias, do meu amigo, das minhas rotinas. Então, foi um baque. E aí, esse finalzinho de ano foi pesado. Muita despedida e chororô e tudo isso. E assim, normalmente no Nordeste o pessoal é bem mais família, né? O pessoal não costuma sair muito, assim. Não, a gente tem muito essa cultura, né? De você cria, cresce, tudo ali. O máximo que você sai ali com a cidade vizinha. E aí sai de 2 extremos, lá do Nordeste, lá pro Sudeste. Pro e até a primeira oportunidade que eu tive de sair do meu estado foi para fazer esse concurso. Né? Meu estado é pequenininho, né? Mas assim, a primeira oportunidade de visão de mundo, de cidade grande, foi essa saída para prestar esse concurso. Aí eu lembro que quando eu estava muito animada, muito empolgada e muito triste ao mesmo tempo, que eu sabia de tudo isso que ia acontecer, essa mudança brusca que ia acontecer. E aí eu lembro, no último dia, eu em casa, e meus amigos chegavam lá para me visitar. Para despedir. E meus pais me levaram na rodoviária. E na hora que eu saí de casa, eu comecei a chorar. Não vou não, não vou não. Pensou em desistir de não ir por Pensei. E minha mãe falou, você vai que eu não sei o dia de amanhã. Você vai. Você tá ouvindo? E meu pai, não vá não, minha filha, não vá não, minha filha. Sua mãe querendo que você vá e seu pai querendo que você fique. Exatamente. Aí eu
criei coragem, entrei no ônibus, fui chorando 3 dias seguidos, mas deu certo. Quando você chegou lá no Rio, né, começou a fazer o curso de sargento, assim, o que você achou que foi mais difícil durante o curso? Quando eu cheguei lá, houve esse impacto, né? Que eu não sabia nada de militarismo, não sabia nem o que era. Já cheguei toda alterada. Levei, tinha o enxoval que a gente tinha que preparar. Levei as camisas de TFM, que é camisa branca, né, uniforme da Marinha. Tudo errado. Levei aquelas de dry fit bem fininha, quase transparente. Já chegou pagando milhões. Já cheguei toda alterada. Então, tipo assim, foi tudo muito novo. E teve aquele processo de adaptação e ficar 1 mês quase de internato, né? Que a gente ficava 1 semana, aí no final de semana tinha que pagar alguma coisa, fazer alguma coisa, alguma etapa para poder sair. Então, tipo assim, esse impacto de saber o que é o militarismo, de conhecer. Minha mãe sempre falava para mim, não, quando você for pra Marinha, você vai tomar jeito na sua vida. Mas é tipo isso, né? Sua vida muda extremamente. Porque aí são 2 choques, né? O primeiro é você sair lá do seu estado para outro extremo. Exato. E entrar em um lugar que é totalmente desconhecido, né? Se você foi para um desconhecido, que saiu... Total, zona de desconforto total. Isso, zona de desconforto total. Mas assim, na Marinha você formou, ficou lá no Rio de Janeiro, né? Mesmo nos seus primeiros anos você serviu lá. Sim, servi lá. Você chegou a servir quanto tempo no Rio lá? Eu fiquei no Rio de 2018 até metade de 2022. Fiquei lá no Rio. Servindo num quartel só? Não. O ano de curso, 2018, no CIASC, né? Que é o Centro de Instrução Civil de Camargo, que é o uniforme de sargentos lá. Depois de lá, eu fui lotada no GPT, que é o grupamento lá de fuzileiros navais. Fiquei 19, 20, na metade de 21 eu saí e voltei para o CIASC, né? Agora servindo, de verdade. Já não mais aluno, né? Já não mais aluna, exatamente. Aí depois disso aí... Eu fui transferida para Brasília. Nesse período que você ficou na Marinha, assim, o que mais te marcou, assim, que ficou registrado, que você vai sempre lembrar, cara, isso aqui foi uma experiência para mim, que eu vou sempre guardar comigo, uma coisa assim que te ensinou, que vai levar para sua vida inteira. O que mais te marcou na Marinha? Eu nunca cheguei a pensar nessa perspectiva, né, do que o que mais me marcou na Marinha. Mas eu acredito que o maior ensinamento que a Marinha me deu foi a me tornar mulher, né, que eu saí de casa uma menina, sem conhecer o mundo, sem saber como é que as coisas funcionam. E foi a partir daí que eu fui moldando meu caráter, entendendo o que é que funciona para mim ou não. A Marinha me possibilitou ter liberdade financeira e de poder sair, que antes eu era muito de casa, né? Estudava, voltava. 18, 17 anos, né? Então, meu mundo era muito restrito ali dentro. Cidade então, pequena. Não tem o grande aprendizado que a Marinha me deu, não. Eu acredito que a Marinha me deu uma grande forja de vida do que eu sou, entendeu? Depois da Marinha, teve a oportunidade que você veio pra cá, Corpo de Bombeiro Militar do Estado de Goiás, né? Sim. Como foi que surgiu essa vinda pro Corpo de Bombeiro aí? Depois de uns anos na Marinha, eu descobri que ali não era o meu lugar. Não era o que eu gostava de fazer, não era o tipo de rotina que eu gostaria de ter. Né? A gente vai crescendo, se descobrindo, vendo o que é que funciona pra mim ou não. E depois de um tempo eu tive convicção de que não era aquilo que eu queria. Mas ainda eu não sabia o que é que eu queria. Eu gostava da música, gostava de ser militar, gosto de servir, gosto de ser... De andar fardada. Não, essa parte aí não. Farda, né? Essa parte aí não. Mas eu gosto dessa área da segurança pública, né? Eu me adaptei bem, eu acredito. Então, era uma certeza que eu tinha pra mim. E aí, quando eu estava em Brasília, abriu esse concurso daqui. Alguns amigos meus lá iriam fazer esse concurso, me chamaram pra fazer. Aí eu fiz e acabei parando aqui. Acabou vindo pra cá, né? Isso. Como foi que foi essa mudança? Sair de marinha para o bombeiro, deixar de ser terceiro sargento e virar aluno soldado? Certo. Isso daí foi um baque na minha vida. Porque, apesar de trabalhar muito na marinha, né? Que a minha rotina lá era extremamente diferente da minha rotina daqui. Apesar de trabalhar muito, eu era sargento. Então, eu já tinha uma vida mais cômoda, já tinha uma vida mais estabilizada.
Ia lá, dava meu serviço, ia pra minha casa. E voltar a ser aluna é horrível. E ainda aluno soldado? Nossa, eu não sabia que soldado sofria tanto, não. Mas, brincadeiras à parte, eu sabia, assim, que soldado sofria tanto. Mas virar soldado tem um peso muito maior. É tudo muito diferente, né? Você vira exatamente elemento de execução, né? Ali você tava... Como sargento, você tem ali a função de comandar ali os seus. Como soldado, você é o comandado. Só executa. Só executa. Então, eu troquei definitivamente de uma função para outra e foi um choque. Principalmente a parte da comodidade, né? Que eu já tinha minha vida estabilizada, já era sargento, fazia ali o basicão ali no meu dia a dia e tal. E voltar um curso de formação, chegando de madrugada, aquele baque todo de corre, vai, equipa, e não sei o que, muda de uniforme, não sei o que. E sem saber que hora eu ia voltar pra casa. Final de semana estando no quartel. E o curso de formação de soldado foi muito pau, viu? E cara, isso mais velha também foi difícil. O que você achou assim que foi mais difícil durante o curso de formação do soldado? O que mais te deixou assim, não quero isso aqui não, vou sair, vou desistir? Teve algum momento que passou pela sua cabeça assim, vou desistir? Teve. E, mais uma vez, o que pegou no curso de formação foi a distância da família, né? Eu sempre prezei muito a minha família, sempre gosto de estar em casa, muito presente. E aí, nessa transição marinha-bombeiro, eu acabei não tendo férias. Então, eu saí de um para o outro, eu fiquei basicamente 2 anos longe da minha casa. Então, isso estava pesando demais. E aí, quando a gente estava cursando, ia dizer que ia ter um recesso no Natal... Eu me programei. Eu já sei como é que funciona, mas eu me iludi, me programei. Pensou que realmente ia ter o recesso. Eu achei, então eu me programei. Vida de aluno não é fácil, não. Eu me programei pra voltar pra casa, justamente porque no dia 24 de dezembro, no Natal, na véspera, né, que a gente comemora, é o aniversário da minha mãe, então eu sempre gosto de estar em casa. E aí... já estava tudo organizado, passagem comprada, não sei o que. Quando eu sair aqui do quartel, eu vou direto para o aeroporto. Se eu tiver suja de barro, eu vou direto para o aeroporto. E aí o curso acabou, o expediente acabou, era 3 horas da manhã, eu rolando no barro. Então, aí eu chorei. Eu disse, eu vou me embora, eu não quero isso aqui para mim, não. Então, para mim, mais uma vez, a distância de casa falou alto. Então, isso aí foi o único momento ali que eu pensei em desistir. Se a gente for pensar assim na questão musical... questão banda, trabalho, expediente, o que você acha mais diferente daqui do Corpo de Bombeiros para lá, para a Marinha? Então, eu não sei se eu tenho uma propriedade muito grande para falar sobre isso, né? Quando eu entrei na Marinha, a minha perspectiva musical era muito aflorada ainda. Então, quando eu saí de casa, do interior, falei... vou para a capital grande, Rio de Janeiro, estudar com os grandes agora. Vou fazer faculdade, terminar minha faculdade e vou fazer isso, porque isso você tinha trancado lá quando passou na Marinha, exatamente, né? Você falou que tinha passado no vestibular para Química e para Música. Cursei lá 2 anos ainda e vim embora, fui pro Rio. Aí cheguei lá, curso de formação impossível, tranquei. Aí eu fui servir no GPT e imaginando que agora eu vou dar continuidade. Mas não foi bem o que aconteceu, entendeu? Aí, escala apertada, dando serviço. Escala apertada, muito serviço, muita missão. E, além de tudo isso, entrou a pandemia, né? Então, a pandemia chegou, o músico foi deslocado para a sessão, fui trabalhar com papel, totalmente uma função que eu não imaginava fazer. Também. Então, fiquei bastante tempo ainda nisso aí. Minha mudança do GPT pro CIASC. Cheguei lá, a banda estava completa, o naipe de clarinete. Então, eu fui empregada no bumbo. Então, eu fiquei um tempo batendo bumbo. E depois disso, fui deslocada de novo para trabalhar no Profesp, que é um projeto social com as crianças que tem lá. Aí comecei a dar aula à criança e... a vida desandou um pouco musicalmente, né? Realmente é uma rotina muito intensa na Marinha. E aí você chega muito cansado, uma coisa muito exausta e nem sempre você tem tempo, você tem vontade de estudar e tal. E nem gás mais, né? Já ralou o dia todo. Exatamente. Então, eu sinto muito isso, né? Eu sinto que
eu não tenho como comparar como é que foi minha vida musical lá e minha vida musical aqui. Hoje, basicamente, aqui na banda, meu trabalho é tocar. A gente vem, a gente ensaia, a gente aquece, a gente estuda, a gente toca, cumpre a missão. Eu não tenho uma função paralela a isso. E lá não. O que era a minha função principal, que era ser músico, se tornou uma função secundária. Então, num comparativo assim muito grande, aqui, hoje, pra mim, é muito mais satisfatório. Eu faço o que eu estava disposta a fazer. Hoje, realmente, você é empregado como um músico, né? Trabalha na função de fato, né? De fato, isso aí. Porque lá era bem mais ralado, Então, né? Entendi. Cara, agora eu vou te fazer essa pergunta que todo mundo faz. Essa é uma clássica. Essa é clássica. Como é ser a primeira mulher da banda de música do Corpo de Bombeiros do Estado de Goiás? Porque não só a primeira, a única, né? Que ainda não temos outras aqui. Então, antes de responder essa pergunta... Corta aí, produção. Troca esse café que tá frio aqui. Traz um café aí pra gente. Ô, traz um cafezinho aí pra mim, por favor. Dá um café frio pro convidado. Então vamos lá, continuando, né? Como é ser a primeira e a única mulher aqui na banda de música do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás? Então, eu imaginei que essa pergunta ela ia surgir. Todo mundo me pergunta isso. E, assim, hoje, de forma concreta, pra mim, ser a primeira mulher na banda de música do Estado de Goiás. Eu não sei o que te dizer sobre isso, sabe? É normal, porque é algo normal. é algo normal. Eu venho aqui, faço o meu trabalho, sou tratada igual, tenho salário igual, obrigação igual, desempenho a mesma função. Então, pra mim, não é um privilégio. Claro que é honroso, né? Tá representando mas não é algo essa classe. estrondoso, é a única. Não é algo que eu, tipo, eu me sinto que eu sou a única. Não, é tipo normal, é normal. Mas é normal. Talvez assim, às vezes as pessoas pensam lá fora que tipo assim, a mulher é tratada diferente, não cumpre as mesmas missões, não faz o mesmo trabalho, mas na realidade é a mesma coisa, né? Vai pro sol do mesmo jeito, rala, formatura, viaja, é tudo igual, Tudo né? igual, pois é. Bom, a gente falou do que te marcou mais lá na Marinha, né? Assim, apesar de hoje você ter aqui basicamente metade do tempo que você ficou lá, até hoje, até os dias de hoje, o que te marcou muito aqui no Bombeiro? Algo que mexeu contigo de forma positiva, que te emocionou, ou que te deixou assim um pouco abatido, tipo assim, poxa, hoje eu queria estar em casa pegando um abraço da minha mãe, não sei. O que te marcou mais até hoje nos dias aqui? Rapaz, também não sei te responder isso não, mas não sei o que me marcou aqui mais no Bombeiro, o que foi o que mais me marcou no Bombeiro, mas eu posso te dizer que hoje eu me sinto mais realizada no Bombeiro, eu diria assim, justamente por ter um domínio maior sobre uma rotina. Claro que a gente sabe que é militar e pode estar empregado a todo tempo para qualquer coisa e tem esse lance de você poder não se programar com tanta antecedência para uma coisa que você gostaria. Igual você se programou lá para viajar no curso, né? Exatamente. Tem tudo isso, né? Mas eu acredito que hoje, como soldado, executando a função que eu, a princípio, queria, me dispus a fazer, e tendo essa rotina aqui mais tranquila, isso me possibilita uma qualidade de vida melhor. Entendi. Bombeiro hoje tá, digamos que você tá realizada. Pretende ainda estudar música para fazer outros concursos, seguir outra carreira, sair do militarismo, permanecer, ou aqui chegou, realizei meus sonhos, esse era o meu objetivo, tô satisfeita e mantém. Não dá pra ser hipócrita. Eu gosto muito do que eu faço, né? Me sinto bem aqui, mas até hoje eu tenho vontade de voltar para casa. Então, ficar perto da família. Ficar perto da família. Então, se surgir uma oportunidade que eu queira muito, que seja conveniente, né? Porque também não dá pra gente trocar tudo que a gente construiu pra gente chegar sem estrutura nenhuma para casa. Ao invés de voltar para somar, para estar com o seu, ajudar, dar suporte, você acaba virando peso, né, para sua família, que sua família agora vai ter que se sustentar. Então, eu penso em voltar, mas voltar estabilizada, voltar com uma carreira boa,
E como eu te falei, eu gosto dessa área de segurança pública. E eu acho que eu voltaria numa condição assim, sabe? Trabalhando nessa área. Eu tive a oportunidade de fazer o concurso lá da Polícia Militar. E era uma coisa que eu tenho certeza também que eu não quero pra mim. Não quer ser policial. Não quero ser policial. Então, apesar dessa oportunidade, dessa janela ter aberto, é uma coisa que também eu sei que eu não vou me sentir realizada, é uma coisa que eu sei que eu não vou me sentir bem. Então, é um equilíbrio muito grande, né? Entre você escolher o que é que você quer fazer e quais são suas prioridades. Se a minha prioridade é só estar perto de casa, ou é estar perto de casa, mas com condição melhor também, com a condição né? melhor, exatamente. Como eu te falei, né? A gente não pode ser um peso. Então, se eu não conseguir essa oportunidade, eu me sinto bem aqui. Tudo Tá certo, tudo certo. tranquilo. É difícil. Bom, eu vou te fazer aqui algumas das perguntas que os seguidores mandaram, né? Que algumas eu fui distribuindo também ao longo da nossa conversa. Um professor que marcou a tua carreira, ou um músico em especial, porque assim, às vezes eu, por exemplo, tenho um camarada que ele não foi meu professor, mas foi um cara que marcou a minha trajetória, que foi o cara que praticamente foi responsável por hoje eu estar aqui no Corpo de Bombeiro, né? Então, você tem alguma pessoa assim que marcou a tua carreira, um músico, um professor? Eu tive poucos professores na minha vida, né? Não tive essa formação tão acadêmica, tão intensiva. Então, eu tive a oportunidade de estudar com o Felipe lá no conservatório, que me deu essa base toda de clarinete. O Vieira, que foi o professor, o instrutor lá, o professor que foi na escola oferecendo o curso, ele que abriu meus olhos para o mundo musical, né? Foi o responsável de você ser musicista. Exatamente, porque na minha família isso não é uma realidade, não tem nenhum músico. Você é a primeira... A primeira musicista, a primeira militar, a primeira que saiu de casa. Primeiro tudo isso. Então, tipo assim, ele me abriu as portas pra música. O Felipe foi o meu professor que me deu aquele alicerce estrutural, base ali no clarinete. Mas eu acho que quem me lapidou muito, assim, tecnicamente, foi o Maurício Silva, ele é clarinetista, mora lá no Rio de Janeiro, mas na época ele foi professor lá do conservatório, temporário lá, e me deu toda essa estrutura. Assim. Nessa época ele morava lá no... Ele morava lá. Sergipe. Ele morava lá. Entendi. Ó, eu queria que você desse um conselho para o pessoal que está estudando, para fazer concurso militar, que sonha em ser militar, em seguir a carreira de músico militar, em especial as meninas, né, as nossas mulheres. O conselho que eu tenho para dar é, se você pretende ser músico militar, se você pretende viver da música, né, que é muito honroso e difícil, se dedique, não faça nada por fazer, sabe? Estude, dedique seu tempo a isso, porque é assim que você consegue aprovação. E não tenha medo, não tenha limites, né? Tipo, a gente vê às vezes, abriu o concurso lá em Rondônia. Cara, é muito longe de casa, não sei o quê. Mas pode ser a oportunidade que você tem para você crescer como pessoa, você crescer financeiramente, estruturar a sua vida, ajudar a sua família, ter uma liberdade financeira, ter uma liberdade de vida mesmo, né? Em geral. Então, não tenha medo. Os horizontes vão ser abertos aí. E esteja aberta. Não ter medo de ir ao desconhecido, né? Não tenha medo do desconhecido. É assustador? É assustador, mas encare que vale a pena. No final você vence. No final vence. A gente já tá finalizando aqui, mas queria que você compartilhasse também com o pessoal aí, porque além de musicista, de militar, por trás disso tudo aí, temos aí uma motoqueira viajante também. Agora né? sim. Temos uma motoqueira viajante aí que foi na Argentina, né? Saiu daqui de Goiás, foi lá no final e voltou. Fui lá no fim do mundo. Fala um pouquinho pra gente aí sobre como é essa vida de viajante, de motoqueiro, de conhecer outros lugares, outros países, outras culturas. Então, com esse sair e se descobrir, eu descobri que eu gosto muito de explorar, de conhecer o novo, a cultura e fazer amigos. Eu sou mega amigueira, saio fazendo amizade com todo mundo. Então, é difícil conciliar a programação de uma viagem a uma rotina militar. É difícil.
Mas não é impossível, né? Nas brechas ali a gente sai, desbrava, conhece. E essa última viagem, né? Essa grande oportunidade que eu tive na vida, né? Fui na Argentina, fui no Chile. Me fez muito maior, muito grande como pessoa, abriu muito mais o meu mundo. Hoje eu enxergo a vida de uma forma muito mais diferente. Eu descobri que o bem no mundo é algo geral. Tipo assim, o bem, ele ainda é majoritário. Porque a gente vê tanta maldade no mundo, né? E a maldade, ela é uma exceção. Então, o bem no mundo, sabe? As pessoas te ajudando, as pessoas, tipo, se compadecendo da sua causa, abrindo as portas, te estendendo a mão sem nunca ter te visto na vida. E, tipo assim, isso é algo que eu tenho comigo e quero florir isso comigo. Que isso, você só foi descobrir isso nessa outra fase, sendo viajante, né? A gente, tipo assim, hoje no Brasil a gente liga a televisão e vê o quê? Tragédia, morte. A gente quebra um carro no meio da estrada, a gente fica horas ali esperando uma ajuda, um suporte. Então, tipo, tudo isso, né? A gente pensa que, poxa, agora eu tô sozinho na vida, isso aconteceu e eu não tenho ninguém. Tipo eu aqui, quando eu adoeço, pô, eu moro sozinha aqui, não tenho família nenhuma aqui. Quando eu adoeço, onde é que eu vou? Eu vou lá pra Erilane me cuidar. A Erilane é a esposa do Lima. Então, tipo assim, esse suporte, assim, tanto aqui no Bombeiro, quanto na Marinha, eu também tinha grandes amigos aqui, eu fiz grandes amigos, você acaba, tipo, criando uma rede familiar, né? Os amigos acabam sendo parte da sua família. E ver isso no mundo, sabe? De uma forma geral. Porque uma coisa é eu e você, que a gente convive todo dia. Mas outra coisa é uma pessoa que eu nunca vi na vida me estender a mão, abrir as portas pra mim. Então, eu acho que isso daí me marcou demais. E eu quero viajar mais, eu quero conhecer mais, eu quero explorar mais, porque eu acho que o bem deve ser semeado e eu quero semear o bem. Aproveitar e ganhar o mundo de ganhar novo. O mundo. É isso aí. Amável, eu queria te agradecer, né, mais uma vez, por você ter aceitado participar com a gente nessa conversa bem rápida, assim, mas bem natural, contando um pouco da sua história. Eu tenho certeza que muita gente que vai assistir vai se inspirar nessa sua história, de sair, desbravar o mundo, tanto musicalmente, né, que você saiu lá do interior do Nordeste, foi lá pro Rio de Janeiro, lá pro Sudeste, como também, igual você viajou agora, foi lá pra Argentina de moto, né, e muita gente vai ver, assim, que viver não é impossível. Você pode viver da forma mais simples possível, mas pode desbravar o mundo, né? Ir rumo ao desconhecido e conhecer a vida, né? Conhecer tudo. Como você falou, o bem ele ainda prevalece, graças a Deus. Ele é majoritário. Então, eu tenho certeza que muita gente vai se inspirar nessa sua história e creio eu que muitos aí também agora vão abrir mais a mente para esses concursos também. Tem um concurso lá no Acre, eu moro lá no Rio de Janeiro. Mas eu vou, é uma oportunidade, né? E assim, a sua história é algo que vai inspirar muitas pessoas. Algumas partes, né, eu não conhecia, aí acabei conhecendo hoje. E te agradecer de coração, te parabenizar mais uma vez pelo Dia da Mulher. Obrigada. E se você gostou desse conteúdo, curte, compartilha aí com a rapaziada. Fique ligadinho que vem mais episódio por aí, tá bom? Valeu e até a próxima.